E o que me fez ter coragem, porque pra ganhar esse dinheiro que os caras ganhavam, tinha que ser famoso, né? Não é só fazer, vou contar piada, vou ganhar. Então... E não tinha o apelo que a internet tem hoje, né? Não tinha. Você Esse bota caminho da um internet vídeo, nem se pensava da internet. né? Na época era assim. Eu preciso que o SBT, a Band, a Record, a Globo gostem de mim. Senão, não tem vida. E aí, foi que eu fui buscar um caminho alternativo, que foi no mundo corporativo. Mas já desde o começo? Assim? Desde o começo. Foi o que me fez ter coragem de largar a minha empresa, que eu tinha 40 funcionários, era referência lá em Recife, para focar 100% na comédia, sair da empresa. Na época, eu fui no Faustão 2 vezes, primeira temporada daquele concurso lá. Quem chega lá, eu fui na primeira temporada, fui 2 vezes. Então, isso também já deu amplitude maior. Na mesma época do Faustão, foi que eu saí da empresa. E por quê? Porque eu comecei a fazer o stand-up para as empresas de Recife. E aí você ganhava, se num show de bar que eu organizava, eu ganhava, por exemplo, R$500, na empresa eu ganhava 3 mil. Porra, 6 shows desse numa empresa, em Recife. Então é isso. O negócio é eu fazer isso. Então eu comecei esse posicionamento assim, intencional de... Sou um comediante corporativo. Eu sou um comediante. O que eu quero ser comediante corporativo? Pra mim era ouvir o cliente. Porque, na época, os que ficaram famosos, eles estavam tão ocupados que tinha as empresas querendo eles, mas eles não tinham saco nem tempo de fazer uma reunião pra ouvir. Vocês trabalham com isso, que legal. O desafio é esse. Eles não queriam. Eu queria falar, o show deles mesmo já tava pronto. E eu era esse CDF que ia lá. É um puta diferencial pra empresa, né? Então, muitas vezes, você sabe, né? Você personaliza 5 minutos e 40 e já causa uma percepção incrível. 5 minutos e 50 causam uau! Porque tem as piadas que não são personalizadas, mas são sobre o mundo corporativo, que quando junta com as piadas personalizadas, parece que foi tudo personalizado. Então, eu comecei a fazer isso, aí vim morar em São Paulo. Aí eu larguei a empresa em 2008, passei mais 2 anos em Recife e depois vim morar em São Paulo. Mas teve um motivo, porque você fazia muito corporativo lá no Recife mesmo. Você queria entrar mais na cena daqui, do stand-up também? 2 motivos. Os corporativos começavam a aparecer mais daqui. Sim. Eventos em São Paulo. Tanto que muitas vezes quando me ligavam para fazer o show corporativo, mandava e-mail lá, eu não falava que morava em Recife. Porque muitas vezes morar em Recife, as empresas, eu moro em Recife, então deixa. Porque na época a passagem já era um custo relevante. Né? Então, pro pessoal de São Paulo, eu falava que morava em São Paulo. Pro pessoal de Recife, eu falava que morava em Recife. Pra ninguém... Deixa a passagem comigo, eu pago a passagem. Eu moro na sua cidade. Eu moro na sua cidade. Mas aí começou a ter mais coisa em São Paulo, a cena de bares começou a crescer mais aqui, e eu senti que era hora de vir. Tem uma coisa interessante, que eu lembrei agora, que como eu saí da minha empresa, eu tinha um sócio, Bruno Queiroz, que ele era um sócio, mas ele era meio que um chefe. Porque ele tinha mais percentual da empresa, ele era um cara mais velho, enfim, mais experiente. Então, a gente era sócio, mas é como se ele era o chefe. Ele era o CEO, eu era um diretor. E ele foi um grande mentor pra mim, um cara que ele era 10, 15 anos mais velho que eu. E aconteceu uma coisa interessante quando eu olho agora, que é o seguinte: eu não tinha coragem de pedir pra sair. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de ter uma conversa com ele e falar, quero sair da empresa, porque eu tô aqui fazendo comédia. Mas eu tava me sentindo mal, porque eu ficava no computador, resolvendo as coisas da minha empresa, Alt-Tab no Orkut, divulgando meus shows. Tipo, a minha mente tava em outro lugar, o meu corpo tava lá. E como eles enxergavam o lado, tipo, os funcionários e ele, o seu lado comediante? Eu acho que ele também não tinha coragem de vir falar comigo sobre isso, no sentido de dizer, putz, Murilo, é estranho, né? Porque eu era o cara que atendia as maiores empresas do Recife nas estratégias de fazer esse site na época, que a gente chamava marca digital, mas era. E ao mesmo tempo, à noite, tava falando putaria no bar. Né? E então, ele nunca veio falar comigo, que incomodava ou não, mas eu não achava apropriado o fato de eu estar ali, de corpo presente,
mas sem estar com a alma presente. Sim, tal. Que é o Em que muitas outro pessoas momento, vivem, né? Em outro lugar. Tá num lugar, mas não tá. Eu Não tá presente. Passei por isso também. Nossa, Aqui, né? No podcast. também. Agora tô pensando no que eu vou fazer lá em casa. Não, porque eu tinha agência também. Eu era sócio numa agência de propaganda. E aí eu viajava pra fazer show, ficava pensando nos trampos da agência. Ficava na agência pensando em piada. Não, essa era uma vida dupla muito ruim. Sabe? Uma amargura que dá. Fala, caralho, eu preciso decidir o que eu quero. Tem uma autora, Edith Eva, ela é uma senhora que hoje em dia tem 90 anos, ela foi sobrevivente de Auschwitz. Ela era criança, no campo de concentração, os pais delas ficaram lá e ela é sobrevivente. Ela tem uns livros bem fortes, assim. Um livro dela, ela conta como ela, aos 80, 90 anos, foi pra cidade do campo de concentração com a intenção de perdoar Hitler. Olha que forte. Que doideira. E tem outro livro dela, chamado A Liberdade é uma Escolha, que ela fala uma frase mais ou menos assim: depressão é a repressão da expressão. Ou seja, e por depressão, entenda não a depressão, entenda qualquer mal-estar, qualquer tipo de desconforto. Um estado de espírito Estado ruim, mal, assim. é falta de paz de espírito. É quando você tá reprimindo a expressão do seu ser. O seu ser tá aqui nessa vida para expressar coisas. Para expressar. Quando você não dá espaço, não dá vazão pra vida se manifestar através de tu e expressar o teu ser, o teu corpo começa a dar os avisos. Seja através de coisas emocionais ou no corpo físico. Quando vem pro corpo físico, em forma de um furúnculo, em forma de um negócio mais sério, já é o último estágio do aviso. Porque o aviso da vida começa numa intuição, num sonho, num sentimento, ai, que legal. Começa leve, sutil. E era pra parar aí, se a gente ouvisse esses sinais sutis, aquela voz da intuição. Ai, quando eu vejo aquilo, eu acho tão legal. Isso, o que é isso tão legal? É uma forma de comunicação que tá vindo pelo amor. Aí quando tu não ouve, tem que ir pra outro tipo de comunicação. Aí tem que dar, aí tem que vir a dor emocional. E quando tu não ouve, mete um furúnculo em tu, pra ver se tu toma jeito. Mete uma espinha escrota aqui, mete uma... herpes. É a vida querendo falar, irmão. Acorda, brother. Tu tem que expressar isso aí. Então, essa era a dor, né? Eu tava querendo expressar arte. Não queria ficar lá resolvendo clientes, contratos, conteúdo, blá, blá, blá. Você tava em outro momento, né? Na tua cabeça. E aí, o meu nível de consciência da época resolveu como isso? Porque a gente resolve os nossos problemas com o nível de consciência que a gente tem naquele momento. Naquele momento, o meu nível de consciência foi... Isso, eu não pensei nisso, tá? Aconteceu sem eu pensar. Eu comecei a provocar o meu sócio. Eu comecei a irritar ele nas reuniões. Tá no meio da reunião séria, ele, outros dois sócios, os líderes lá, e eu começava a contestar ele, eu começava a encher o saco, começava a ficar encher o saco, irritá-lo. Plantar minas pra ele pisar. O cara se toca e te chuta dali. E um dia ele caiu numa mina que eu plantei e deu um tapa na mesa e falou alguma coisa assim que eu não lembro. Pô, não sei o que, você tá... Tipo, apontou um dedo assim e perdeu a cabeça, né? E aí eu... Vítima. Não dá mais. Assim não dá. Não dá, nessa situação não dá. Vocês viram? Tem testemunha. Trabalhar assim. Aí resolveu o teu problema. Resolvido.